Shalom! Você vai aprender agora o artigo quando diante de guturais. As consoantes guturais, como você já sabe, são aquelas mudas, Aleph, Re e Ain. A Re é muda no final de palavras. E também as consoantes Het e Resh. E elas exigem mudança da forma comum do artigo, uma vez que estas não aceitam o dagesh, que é parte integrante do artigo na sua forma comum. Então, o artigo, consoante Re, a vogal patar e um dagesh na letra seguinte, não gutural. São 3 as vogais que podem vir abaixo da Re quando na função de artigo. A breve, a longo e é breve. Então, nós podemos ter a consoante Re, isso diante de guturais, com o patar, sem dagesh, porque a gutural não aceita dagesh, a Re com o kamatz gadol, que é o A longo, e a Re com o segol, que é o E breve. Nós vamos aprender então essas regras. Então, na verdade, a pronúncia do artigo diante das guturais são 2, Ra, Re. E diante de não guturais, Ra. Como fica a vogal do artigo, então, quando está diante das consoantes Re ou Het? Antes de Re ou Het, o dagesh fica implícito. Assim, não há mudança na vogal patar. Exemplo, o monte, Hahar, e também Hahesed, o amor imutável, segundo Samuel 2:5. Vamos escrever aqui. Então, eu tenho a palavra monte, montanha, que é a palavra Har. E eu quero dizer o monte e a montanha. Então, eu escrevo o artigo, que é a consoante Re e o patar. Então veja que o dagesh fica implícito, usa-se a mesma vogal da forma comum, né? O patar. Então, Hahar, a montanha, o monte. Mas se eu tenho aqui a palavra Hesed, Hesed significa misericórdia, bondade, fidelidade, graça, amor imutável. Normalmente, quando nós temos um segol repetido, nós temos paroxítonas, Hesed. Lembra que a maioria das palavras em hebraico é oxítona. E não há proparoxítonas. Então, Hesed, amor imutável. Eu quero dizer o amor imutável, eu coloco o artigo, letra Re, e uso o patar. Então, diante de Re ou Het, usa-se o patar. O dagesh fica implícito. Ha-Hesed, o amor imutável, a misericórdia, a fidelidade, a bondade. Qual a vogal do artigo quando antes de Aleph, Resh e às vezes Ain? Nesses casos, o patar é alongado para kamatz gadol. Vamos dar 3 exemplos. O primeiro, Gênesis capítulo 1, verso 1, a terra. Então, a palavra terra, eu vou limpar aqui, é a palavra Ha-Hesed, o amor imutável, a graça, a misericórdia, a fidelidade. E vou escrever então a palavra terra, que em hebraico é Aretz. Aleph, Resh e o Tzadeh na forma final. Então, diante de Aleph, nós usamos o kamatz gadol. Então, a letra Re, que é a consoante do artigo, e alongamos o patar para kamatz gadol, ha-aretz, a terra. Um segundo exemplo
sobre o mal, Jonas 4:2. Al-Hara'a. Então vamos escrevê-lo aqui no quadro. Antes, porém, vou apagar a palavra har, monte, montanha. Ha-har. O monte, a montanha. Então nós vamos escrever a preposição al, que é sobre, em cima, acima. Al, hífen, o hífen hebraico é em cima, enquanto em português é no meio das palavras, entre uma palavra e outra. O artigo, consoante re, e a palavra mal. Ra, ra-a. Então vamos, diante de resh, assim como diante de aleph, usa-se o a longo. Ra, ra, a. Hara'a, o mal. Agora, um terceiro exemplo para a consoante ain. Êxodo capítulo 20, verso 18. O povo. Ra-am. Então, a consoante ain e a mem sofit, nós temos a palavra am. Povo. Eu quero dizer o povo, eu coloco o artigo, consoante re, e aqui o a longo, o kamatz gadol. Então, diante de aleph, como na palavra aretz, diante de resh, e às vezes diante de ain, porque há uma exceção, usa-se a longo. Agora, qual a vogal do artigo antes de re, ret e ain, quando essas três consoantes têm já um a longo? Então vamos ver. Vou limpar aqui a palavra Ra'am, o povo. A palavra Al-Hara'a, sobre o mal. Então, as consoantes re, ret, re, ret e ain, quando elas tiverem um a longo, que é o kamatz gadol, o artigo, nesse caso, vai exigir a vogal E, ou segolo, o E breve. Vamos a alguns exemplos. A palavra harim, montes, montanhas, Isaías 54:14. Então, eu tenho aqui, harim é o plural de har. Har, harim. Então, harim usa-se a longo. Portanto, uma palavra com a longo, re e o a longo, na hora de colocar o artigo, nós vamos reduzir a vogal para segolo. Então, vai ser re ao invés de ra. Re, harim, os montes, as montanhas. Você pode ver aí na sua tela outros exemplos. O min remas, e da violência, Jonas capítulo 3, verso 8, e re-avon, o pecado. Não há em hebraico uma forma para o artigo indefinido, uma, uns, umas. Basta a ausência do artigo para que a palavra esteja indefinida. Exemplo, ish navi, um profeta. Então, se você quer dizer o homem, ha-ish, o profeta, ha-navi. Mas se você não usa o artigo, então fica indefinido.
Para terminar esta aula, acesse o link na descrição do vídeo, ouça e cante a canção Que Gadol Elohai, pois grande é o meu Deus. Chegamos ao final de mais uma aula. Até a próxima. Shalom!